Vamos dar então aqui ao início ao seminário especial Onde Investir em 2019. Vou falar aqui um bocadinho como é que foi 2018 nos mercados financeiros, dos principais temas que temos a abordar no próximo ano, os riscos, falar obviamente dos temas que fomos afetados este ano, a guerra comercial e o Brexit, e fazer aqui uma projeção dos principais classes de ativos que temos nos mercados emergentes na Europa e, obviamente, nos Estados Unidos. No final, irei falar aqui um pouco sobre criptomoedas, principalmente o meu um price target para a Bitcoin no final do próximo ano. Também algumas novidades um bocadinho para os próximos anos. Qual é que são as minhas razões a apontar dos meus preços targets na Bitcoin em 2019. Vamos então começar vendo aqui um bocadinho como é que este ano se comportou. Vimos aqui o ano marcado pelo aumento da volatilidade. Temos dois níveis de referência aqui no VOLX, no canto superior esquerdo. No VOLX, no VIX, temos dois níveis de referência, será o 15 e o 20. 15 significa valores acima do 15, significa aqui algum medo dos investidores, e valores acima do 20 significa aqui podemos definir níveis de pânico, pelo menos é a definição financeira destes dois níveis. Vimos aqui os principais ativos serem bastante penalizados, o DAX e o S&P 500. O S&P 500 vai parar aqui no final do ano, talvez numa valorização neutra, aqui ligeiramente positiva, um pouco mais de 1% ou 2% anuais. Contudo, os mercados europeus levaram aqui a fortes quedas, principalmente aqui o DAX, provocado aqui também pela desaceleração do crescimento económico. O euro-dólar também ficou marcado por fortes quedas, marcado pela valorização do dólar. Contribuiu dois fatores: um aumento das taxas de juros por parte da Fed e um não aumento das taxas do BCE, e também aqui a desaceleração da economia europeia a provocar aqui alguma desvalorização no euro. As duas matérias-primas principais, temos aqui o crudo e o ouro. O crudo, tivemos um ano bastante positivo até o último trimestre, em que começou a cair aqui a pique, e neste momento está aqui a consolidar, a aguardar novas notícias, e fala-se de um corte de produção, o que nos faz aqui oportunidades de fazer compras, uma vez que o corte na produção faz diminuir a oferta e o preço aumenta. Já que o ouro também ficou marcado pelo início de alguma consolidação e depois fortes quedas, provocada aqui pela valorização do dólar. Se nós formos aqui comparar com euros, este resultado é positivo. Qual é que serão os riscos que nós temos que ter em conta no próximo ano? Este ano aumentaram consideravelmente nos Estados Unidos, provocado aqui também um caso da guerra comercial, discursos bastante agressivos do presidente Donald Trump. Tivemos também aqui o aumento das taxas de juros, o que irá continuar. Estima-se que o próximo ano ficará por volta dos 13,1% a taxa de referência de Fed, e temos aqui as tensões com a China por parte dos Estados Unidos, poderão ainda intensificar-se. O mercado está otimista, os seus analistas e os investidores para o próximo ano. Os sinais e os fundamentos da economia dos Estados Unidos são bastante positivos, contudo, prevê-se aqui um ano volátil como em 2018. Já por outro lado, a Europa mostra aqui sinais de enfraquecimento do seu crescimento económico, como eu vou falar daqui a pouco. Abordando aqui o tema principal, a guerra comercial, que foi o principal tema que tivemos este ano nos mercados, levando aqui a algumas quedas, tanto nos mercados emergentes, na China, como nos Estados Unidos. Vou fazer aqui um ligeiro resumo da situação, qual é que são os motivos no qual os Estados Unidos estão a provocar esta guerra comercial. O principal tema deve-se à balança comercial de ser deficitária. Nós aqui no gráfico no lado esquerdo conseguimos ver que desde 1976 a balança comercial é negativa. Neste momento enfrenta valores próximos dos 55 bilhões de dólares negativos, e o objetivo do presidente norte-americano Donald Trump é voltar a ter uma balança comercial nula ou positiva. Em termos específicos, o mais grave está na China. Se nós conseguimos ver a nível global um déficit de 55 bis, como podemos ver aqui, na China, se nós vimos aqui a evolução neste século, tivemos um aumento das exportações por parte da China, um crescimento bastante superior àquilo que foi ao crescimento das exportações para a China por parte dos Estados Unidos, e neste momento representa aqui um déficit de 376 bilhões de dólares. Qual é que seria aqui a necessidade do presidente e o objetivo dos Estados Unidos?
seria então reduzir este déficit para pelo menos compensar aqui os 55 bilhões. Há várias medidas em cima da mesa, nunca se sabe o que é que poderá sair. Tipicamente o que acontece, Donald Trump rasga todos os acordos que existem e faz de novo, e faz bem. Tem feito assim, fez com a União Europeia, fez com o México, está prestes a fazer com o Canadá. Historicamente tem um poder negocial bastante forte. Aqui fala-se um bocadinho por parte da China, digamos, importar um pouco mais de soja, o que será uma matéria-prima bastante importada por parte da China, e estamos a falar também aqui algumas taxas, o que poderão representar aqui um valor à volta dos 30 a 40 bilhões de dólares, melhorando assim este déficit que existe na balança comercial. Vimos também um dos grandes fatores, e um dos fatores que eu aponto, que é também o patriotismo dos Estados Unidos. Nós aqui nesta imagem gráfica, nós podemos ver a evolução do peso e a importância da China na economia mundial. Desde 1960 tem crescido de uma forma bastante interessante e pelas projeções falam aqui de digamos, de uma redução da importância da economia dos Estados Unidos a nível mundial, e fala-se daqui mais ou menos 30 anos, China seja o país mais rico a nível mundial. Os Estados Unidos não estão a conseguir acompanhar esta taxa de crescimento, vê então assim a sua liderança ameaçada. Então tentam tomar medidas que a Europa, por exemplo, não tomou. Nós tivemos aqui na década de 80, digamos, a fuga da indústria europeia para a China. Nós ficámos claramente mais pobres. É um erro que os Estados Unidos não querem cometer. De facto, na minha ótica e dos analistas, quem está aqui a fundo, e dos politólogos também um bocadinho, acho que é uma boa medida e um bom olhar, uma vez que nós temos aqui alguma concorrência desleal por parte dos mercados emergentes, devido aqui à mão de obra claramente mais barata. Abordando aqui, digamos, um dos temas também mais principais que motivou aqui alguma volatilidade nos mercados financeiros foi o tema do Brexit. Hoje relembro aqui que houve a votação da moção de confiança à Theresa May. Theresa May resistiu. Houve aqui alguma desvalorização nos últimos minutos da Libra, novamente. Vamos então falar aqui um pouco do que é que tem acontecido. Houve um pré-acordo realizado entre a União Europeia e a Theresa May, em que beneficia claramente a União Europeia e prejudica o Reino Unido. Toda a população do Reino Unido sabe, os deputados sabem, e existe aqui uma dificuldade desta mesma aprovação no Parlamento. Temos também aqui problemas internos. A Irlanda quer sair do Reino Unido, também aqui um dos fatores a pesar e a criar alguma instabilidade política, e já os agentes da União Europeia disseram que não existirá margens para negociar um novo acordo. Fala-se aqui, e no meu ponto de vista, eu acho que poderá ser um cenário plausível, que é um segundo referendo, e o Brexit poderá não acontecer. Não sei como é que isso em termos práticos poderá se realizar, mas não está fácil, principalmente com estes termos de pré-acordo que foram estabelecidos. Fazendo aqui uma evolução e mostrar os preços targets do Libra USD, fala-se aqui de um cenário de não acordo. É um target apontado pelos analistas dos bancos de investimento a nível mundial. Se não houver mesmo um não acordo, um hard Brexit, existe aqui a possibilidade da Libra depreciar-se a 25% no próximo ano. Isto é, nós desde 2007 vimos aqui a queda do GBP-USD, contudo nos últimos anos tentado aqui consolidar. Houve aqui a altura do Brexit, houve aqui fortes quedas, entretanto recuperou, mas nesta altura começou-se a falar aqui de um acordo difícil e a Libra não tem parado de cair neste gráfico semanal. Neste momento estamos a ter das quedas mais negativas dos últimos anos. Se quebrar este valor aqui, corresponde a este mínimo absoluto, poderemos então testar aqui a paridade do Libra-dólar norte-americano. Há quem fale então também aqui a quebra da paridade. Seria aqui o target a apontar de um não acordo, e na minha ótica, se nós temos estas determinadas condições, poderemos então aproveitar todo este movimento de depreciação no próximo ano. Aqui na sul da Europa também temos problemas, temos a situação com a Itália, com o seu orçamento. Fazendo aqui um resumo da situação, neste gráfico podemos ver as dívidas dos Estados-membros da União Europeia. Claramente a Itália é o país mais endividado. Este gráfico é um bocado enganador, é preciso ver também em termos relativos.
Nós olhamos aqui para a França e a Alemanha também a disputar aqui a liderança, mas não esquecer que os PIBs destes países também são claramente superiores. Em termos relativos, que é a dívida em relação ao PIB, a Itália lidera, e a seguir vem a Grécia e Portugal. Portugal, por acaso, em termos absolutos, está bem posicionado, mas não esquecer que isto são termos absolutos. O orçamento proposto aqui por parte deste governo italiano faz aqui aumentar o déficit, onde a Comissão Europeia não deixa. Aumentar o déficit significa aqui aumentar novamente a dívida, e é uma das batalhas que o Conselho Europeu e o BCE está a tentar reduzir as dívidas dos Estados-membros. A Itália é marcada aqui por alguma instabilidade política, é histórica esse acontecimento, e neste momento temos um governo de extremos. É como se tivéssemos uma geringonça, só que em vez de Portugal é uma esquerda, lá é a extrema-direita e a extrema-esquerda juntos. Em termos internos, conseguem chegar a alguns acordos. Falou-se também aqui a saída da Itália da União Europeia, que já foi afastado, uma vez que não chegaram também a um consenso, mas a Itália é marcada por alguma instabilidade política nos últimos anos. Fazendo então também aqui uma projeção do que irá acontecer nos principais mercados, nos mercados americanos e europeus. Nos americanos, as empresas tecnológicas vão sofrer aqui um pouco, outra vez com as guerras comerciais. Hoje saiu a notícia que a Apple irá retirar a sua produção na China, o que no meu entender e para os americanos é uma boa notícia. De facto, Donald Trump venceu essa batalha, tentar retirar as empresas norte-americanas nos países asiáticos, onde existe mão barata, para o seu país. E poderemos esperar uma volatilidade tal como tivemos este ano, ou superior. Já nos mercados europeus, temos aqui uma situação um bocadinho pior. Os mercados vão estar um bocado incertos, uma vez que a economia está um bocado a fraquejar. Temos também as preocupações políticas com o Brexit à Itália. O Brexit será um tema principal na Europa no próximo ano, e o segundo seria a desaceleração do crescimento que temos visto a registrar. Como é que o crescimento é medido? Por um dado bastante simples que eu vos apresento, que é o PMI industrial. O PMI industrial é um indicador avaliado entre 0 e 100. Temos o valor de referência 50. Valores acima de 50 significa crescimento da economia. Abaixo dos 50 significa aqui alguns sinais de recessão. Como podemos ver, quando se registou valores abaixo de 50 foi na altura das crises na Europa. Aqui em 2008, 2009 com a crise do subprime, e depois aqui em 2011 com as crises das dívidas soberanas, que afetou, por exemplo, Portugal. Este ano, vendo aqui esta evolução, reparem que começamos com máximos, começamos com máximos de 60 e desde aí não parou de parar e agora começa aqui a ameaçar os 50. Os mercados europeus refletiram este valor, tal e qual. Aliás, se formos aqui comparar estes dados do PMI, são parecidos com a queda dos mercados europeus. O que é que eu quero dizer com isto? Não interessa como é que o Trump fala, não interessa se nós temos um hard Brexit ou um soft Brexit. O que interessa aqui é os valores do final do ano do PMI. Em como é que isso irá ser afetado. Ora, se nós temos aqui uma redução do PMI, obviamente os mercados irão corrigir. E como podem ver aqui a análise gráfica, o PMI atingiu o seu máximo. Será que há alguns sinais de fim de ciclo? Porque a economia move-se por ciclos, tem crescimento e recessões. Obviamente que o tempo de crescimento é superior e a recessão mais curto, sendo que a recessão, quando cai com mais força, e chegamos a uma altura em que começa a haver uma sobreprodução e há sinais de correção, e há vários motivos económicos, como por exemplo a subida da taxa de juros levará aqui à diminuição do investimento, porque o investimento ficará mais caro, à diminuição do consumo, porque não existe crédito ao consumo tão fácil como há neste momento. Estamos a entrar tivemos, digamos, no início do ano top, entramos no topo e agora os sinais serão então aqui o início de uma deceleração desse mesmo crescimento. E agora vem aqui a pergunta que todos aguardamos, que é onde é que podemos investir em 2019 com todos estes sinais e fatores? No mercado acionista, nós em 2019 temos que ter um foco na nossa carteira com a qualidade das empresas que vamos investir.
vamos enfrentar um ano bastante volátil. Por um lado é positivo, que a nível do trading vamos aproveitar boas figuras de evolução, mas quem constrói carteira de ações e deixa estar numa gestão mais passiva deve ter um foco na qualidade e estar bem diversificada. Diversificada significa ter pelo menos uma ação em cada setor da economia. Setor financeiro, setor farmacêutico, setor da saúde, setor tecnológico, setor industrial. Quando eu falava há pouco sobre os ciclos, podemos ver aqui uma representação. Aqui neste século tivemos um final de um ciclo de crescimento, depois houve a crise dos dot-com, houve aqui um decréscimo, depois a nível gráfico respeitou um bocadinho aqui o máximo da que aconteceu em 2000, isto para o S&P 500. Aqui com a crise do subprime, com a queda da Lehman Brothers, vimos o mercado a cair por completo e depois voltou aqui a recuperar mais ou menos em 2009 e desde aí, apesar de alguns anos, como por exemplo 2015, provocado aqui por uma instabilidade da China, não parou de descer e neste momento fala-se que atingiu aqui um pico e existe a necessidade de corrigir. Fala-se aqui um target dos 2.000 pontos, num sinal de correção de mercados. É, no fundo, um valor bastante plausível. Pode, por exemplo, a economia dos Estados Unidos começar a ter sinais de enfraquecimento, como está neste momento a acontecer na Europa, o aumento da taxa de juros ser mais agressiva do que se está à espera e o custo do financiamento será mais elevado e as empresas irão ter menos capacidade de investimento e a sua cotação irá descer por força da diminuição do dividendo. Há vários fatores que nos podem ajudar aqui numa correção dos mercados e, obviamente, as tensões com a guerra comercial e também conflitos geopolíticos, como tivemos recentemente na Síria, no Irão, poderão provocar aqui talvez uma correção dos mercados bastante brutas. Construí aqui um portfólio de ações que podem ter como referência, será o meu portfólio de ações para 2019. É composto de 19 mais 5 ações. Está aqui representado todos os setores da economia. Podem ter como referência esta listagem de ações e apresento-vos aqui a projeção dos preços targets dentro de um ano destas mesmas ações. Esta projeção é medida com os preços target dos principais analistas dos bancos de investimento, que é publicado através dos Equity Reports, é baseada mais ou menos com 70 a 80 análises dos grandes bancos de investimento, como JP Morgan, Goldman Sachs, hedge funds, no qual produzem este tipo de relatórios, e escolhi aqui esta seleção, que serão as melhores ações e melhores avaliadas para 2019. Algumas ações sofreram aqui algumas quedas, o que nos ajuda a tentar comprar mais barato. Podem ver o exemplo desta. Depois há aqui algumas, é o exemplo da Intel, que ainda tem a projeção de crescer, mas no cenário médio é voltar aos seus máximos que foram registados este ano. E depois também organizo pela sua tipologia de investimento. Temos obviamente aqui empresas que estão um foco no crescimento económico, e há outra que são de um bocadinho de estabilidade, como por exemplo a Johnson Johnson. Aqui o resto das empresas, tem por exemplo aqui a representação do setor financeiro. JP Morgan considera um bom investimento, uma vez que está aqui a bater mínimos relativos e para o ano com a subida de taxas de juros irá beneficiar aqui as suas rentabilidades tanto nos investimentos como na banca a retalho, e temos obviamente aqui boas possibilidades de investimento no setor financeiro e podemos representar com um dos maiores bancos do mundo, que é a JP Morgan. A nível dos índices, tocando aqui um bocadinho dos mercados emergentes, os mercados emergentes, na minha ótica, terão aqui um potencial de crescimento, uma vez que este ano foram bastante afetados também aqui devido à guerra comercial, e criou aqui alguma margem para haver crescimentos novamente. São aqueles que têm mais potencial de crescimento, uma vez que a sua economia ainda está em desenvolvimento, mas aqui pegando uma economia que é a economia mais desenvolvida da América do Sul, o Brasil, o Bovespa tem todo o seu potencial de subida. Por dois motivos: a eleição de Bolsonaro. Bolsonaro tem um plano de investimento que vai ao agrado dos investidores, tanto internos como externos. A pessoa que nomeou para a pasta das finanças é o Paulo Guedes, um ex-banqueiro, no qual tem uma visão para o país e foi ao encontro dos investidores. E depois temos outro fator, que é, nós aqui negociamos em dólar e com a valorização do real brasileiro, que está a negociar em mínimos históricos, pode-nos ajudar a fazer aqui uma dupla rentabilidade. Fica aqui o target do próximo ano dos 100 mil pontos no Bovespa,
focada por estes dois fatores. Agora resta saber se o plano que Bolsonaro delineou, mais os seus membros que escolheu, será realizado ou não. Falando aqui do outro mercado, também bastante importante no mercado financeiro, são as obrigações. 2019 vai ser um ano marcado pela subida das taxas de juros. O BCE vai acabar agora em dezembro com o quantitative easing, que levava aqui a uma diminuição das taxas de juros das dívidas dos países membros e faz aqui aumentar um pouco o risco do mercado no próximo ano. Vai haver, em meados do meio de 2019, uma possível subida da Euribor. Já se fala há algum tempo, pelo menos Mário Draghi tem apontado para essa data para a primeira subida da Euribor pós-quantitative easing, e a Fed vai aumentar também outra vez as suas taxas de juros. Para nos ajudar aqui nesta negociação, nós temos as duas obrigações que representam os países mais importantes. No lado esquerdo, a Treasury dos Estados Unidos a 10 anos e no lado direito o Bund, a obrigação do Tesouro a 10 anos da Alemanha, e com a subida da taxa de juros deu-se um movimento inverso no preço da obrigação e definimos aqui o preço target, tem sido a média dos analistas dos bancos de investimento em fixed income, que é o mercado de obrigações, das Treasury norte-americanas 114 e dos Bund ficava aqui nos 152, ou seja, claramente abaixo do que ficou a cotar este ano. Nós temos aqui uma utilidade um bocadinho mais agressiva, que há aqui umas perguntas porque é que esta distância é um pouco superior. Para já, esta já caiu, provocado aqui pela subida da taxa de juros da Fed, e por outro lado o Bund é ligeiramente menos volátil que as obrigações norte-americanas. Passando aqui para o mercado cambial, o Forex, vou então aqui apresentar os preços targets para os principais pares cambiais, começando aqui pelo ativo mais transacionado e mais famoso, o euro-dólar. Tenho o target cá em baixo, este tem sido o target dos analistas por dois fatores. Um, pelo enfraquecimento da economia, faz aqui a queda do euro, e por outro lado os bons dados e a manutenção dos bons dados da economia norte-americana, que é avaliada principalmente pelos dados do emprego, e também aqui a taxa de juros norte-americana ser superior à taxa de juros da Europa, que ainda se mantém nos zeros, mas existe aqui a possibilidade de um ligeiro aumento, mas ainda assim não compensa. Então poderemos registrar aqui os mínimos que foram registados em final de 2016, será aqui o 0.04, marcando aqui o ano de crescimentos de valor. Já nos outros pares cambiais, como o STIN, podemos ver aqui a continuação da valorização do dólar, como no AUD UST, NZD UST poderá aqui voltar aqui aos mínimos que foram registados em meio deste ano, que o 0.65400, e depois tem aqui o tal real brasileiro, que será uma boa oportunidade de investimento. Como disse, temos aqui um plano de Bolsonaro que, por exemplo, defende o câmbio ser flexível, o que ajudará aqui um pouco a valorizar. Nós tivemos aqui uma forte subida, foi aqui marcada pela depreciação do real brasileiro, pela instabilidade da sua economia. Contudo, temos aqui padrões bastante interessantes e neste momento poderemos formar aqui um padrão técnico dos mais famosos, que será o cabeça e ombros. Neste momento poderemos formar aqui um segundo ombro, será aqui a quebra desta linha que se chama-se o queixo, e apontamos para já num cenário conservador um target nos 3,5. Poderá ainda voltar aqui para os 3, aqui estes mínimos relativos para o início de 2018, mas também é um bocado puxado, uma vez que se nós tivermos aqui a valorização do real brasileiro, irá prejudicar um bocadinho a balança comercial do Brasil. Vamos devagar, contudo já começa aqui a dar alguns sinais. Bolsonaro tomou recentemente posse e agora é, digamos, trabalho à obra. Para acabar aqui o seminário especial onde investir em 2019, vou falar aqui da Bitcoin. Bitcoin que em 2017 foi bastante falada pela sua subida, em 2018 foi bastante falada pela sua descida, e então 2019 qual é que será o target? O segundo é algumas análises que eu tenho estado a ver de alguns especialistas e também dos fatores que levam a tomar esta minha tomada de decisão. Nós podemos ver no final do próximo ano um valor próximo dos 1600. Okay? Significa metade do preço que está atualmente. Foi aqui quebrado este suporte
dos 6.000 que tinha sido respeitado, e desde aí fortes quedas. O que é que motivou estas quedas? Podemos dizer mesmo dos topos, foi de facto a fraca liquidez. Neste momento temos então uma fraca liquidez. A Bitcoin foi utilizada há vários anos, digo isto, sendo verdade, não é preciso esconder, como ferramenta de branqueamento de capitais, e fala-se aqui da regulamentação da criptoeconomia. Isso é bastante positivo, tá bem? Contudo, os grandes agentes, que são aqueles que utilizavam para fins que não eram muito apropriados em termos legais, começaram a despejar ordens de venda, e levamos aqui à queda da Bitcoin. O que é que poderia aqui ajudar a voltar a ter a Bitcoin a valores um bocadinho superiores? Seria então a subida das transações existentes. Qual é que seria aqui a projeção do meu estudo? Será a partir de 2020, a União Europeia e os agentes dos Estados Unidos a regulamentarem de vez a criptoeconomia, ajudando as empresas a financiarem-se através dos ICOs, e a partir daí poderemos atingir talvez aqui um mínimo que será os 1360, um target para apontar em janeiro de 2020, e a partir daí poderemos ver então uma subida provocada também aqui pelo aumento das compras, a existência de um ETF em que iria aumentar aqui também as compras, o investimento no futuro. Então lá podemos ter esta ideia, fazer então posições curtas até ao final do próximo ano, e depois em início de 2020, com a tal regulamentação da criptoeconomia, podemos fazer as compras, e fica aqui o target para 2023, seria valores a rondar os 10.000. Seria aqui um valor bastante interessante. Chegamos ao final aqui deste seminário especial onde investir em 2019. Podem meter like, podem comentar com temas que gostassem que fossem abordados aqui neste canal. Obrigado por assistir e bons investimentos.